Fala pessoal, beleza? Aqui é o professor Alanderson, resolvendo aqui mais uma questão que caiu em concursos para a área da física. Essa daqui caiu no concurso para perícia forense do estado do Ceará, mais uma, para o cargo de perito criminal, área de formação física. E ela diz o seguinte, olha só. Considere um transformador ideal com enrolamento secundário de 4.000 espiras e o primário com 100 espiras. Supondo a alimentação em 120 volts em corrente alternada e a potência do primário de 2.400 watts, assinale a alternativa que indique o equipamento de menor resistência que poderá ser ligado ao secundário desse transformador sem ser danificado. Então veja só, em um transformador a gente pode entender que a diferença de potencial gerada ela é proporcional ao número de enrolamentos. De tal maneira que, dessa proporcionalidade, a gente pode escrever que a diferença de potencial sobre o número de enrolamentos é igual a uma constante. Portanto, a gente pode dizer que a diferença de potencial no primário sobre o número de enrolamentos no primário é igual à diferença de potencial no secundário dividida pelo número de enrolamentos no secundário. E daí a gente tem todas essas informações, com exceção da diferença de potencial aqui proporcionada no secundário, e é ela que a gente vai achar agora. Veja só, a diferença de potencial no primário, a questão diz pra gente, está bem aqui, ó, que é de 120 volts, então eu vou colocar 120. O número de enrolamentos aqui no primário, a questão diz pra gente que é 100, olha só, 100 espiras. Então a gente pode colocar aqui, olha só, o 100. Pronto. Do outro lado a gente vai escrever o 2, sobre o número de enrolamentos aqui no secundário, que ele começa dizendo para a gente que é 4.000. Daí a gente pode cancelar aqui os zeros, olha só, e fazendo essa conta, a gente vai chegar à seguinte conclusão, nosso U2 vai ser igual a 40 vezes 120, então nosso U2 vai ser igual, olha só, 4 vezes 12 dá 48, então 40 vezes 120, isso aqui vai dar 4.800 volts. Essa daqui é a diferença de potencial aqui no secundário, proporcionada aqui pelo enrolamento secundário. Ok, o que a gente vai fazer agora? A gente vai considerar essa informação. Deixa eu voltar aqui no texto, olha só. Ele fala para a gente que o transformador ele é ideal. Se esse transformador é ideal, ele não dissipa energia na forma de calor. Portanto, se eu tenho a potência aqui no primário, que é igual aqui para a gente a 2.400 watts, essa mesma potência vai estar no secundário. Então a gente vai utilizar essa equação aqui, olha só. A gente vai utilizar essa equação, potência, aqui no secundário, que é igual ao do primário, mas eu vou colocar esse índice 2, igual a diferença de potencial no secundário dividida aqui pela resistência. Daí a gente vai achar esse valor de resistência. Então olha só, escrevemos aqui o seguinte, potência vai ser igual a 2.400, ok? Isso aqui vai ser igual a 4.800 ao quadrado, dividido aqui por R. Portanto, a gente pode escrever que o nosso R, olha só, ele vai ser igual a 4.800 é 2 vezes 2.400. Então, isso tudo aqui ao quadrado, os 2 ao quadrado, dividido por 2.400. Daí a gente poderia cancelar esse 2.400 de baixo com o quadrado aqui de cima, e a gente chegaria à nossa resposta aqui de resistência como 4 vezes 2.400. Quando a gente faz 4 vezes 2.400, a gente vai ficar com 9.600 ohms. 9.600 ohms. O que acontece? Olha só. Se a gente tiver resistências muito superiores ou muito inferiores a esse valor aqui, a gente vai ter uma corrente elétrica passando por esse equipamento que pode ser muito alta para ele, danificando, ou muito baixa, fazendo com que ele não funcione direito e possa até se danificar com o tempo. Portanto, se eu analisar aqui as minhas alternativas, o valor que está mais próximo aqui desse valor que a gente encontrou é a alternativa B, que é a resposta da nossa questão. Percebe que se eu tiver valores mais baixos ou então muito mais altos, eu vou ter uma corrente que pode danificar esse meu equipamento e não é isso que a gente quer. A questão ela pede a situação em que esse equipamento não vai ser danificado. Então a gente fica aqui sem sombra de dúvidas com a nossa alternativa B, que é o gabarito dessa nossa questão. Bom pessoal, se esse vídeo tiver te ajudado de alguma forma nos seus estudos, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal. E é isso. Valeu, tchau, tchau.